Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um episódio do nosso Jordão Eficiência. Vamos à apresentação. Bom, hoje a gente vai falar sobre iluminação. Iluminação é um tema bastante abrangente, como a gente falou lá na introdução, né? É um tema que envolve qualquer tipo de uso final, né? Comercial, industrial, residencial, iluminação pública, setor público. E a gente vai dividir esse episódio, né, nosso episódio número 7, em 3 partes. E quais serão essas partes? Na parte 1, que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de luz. E isso é um aspecto muito importante, porque em projetos de eficiência energética e iluminação, a primeira preocupação é com a luz, não é com a lâmpada nem com a luminária, é com a luz. Você precisa de uma luz adequada para a atividade que você está desenvolvendo. Nós vamos ver por quê. A segunda parte desse episódio, nós vamos falar de lâmpadas, né? Que é o tipo de lâmpada, né? Coloquei aqui uma lâmpada incandescente para ilustrar. A gente vai falar disso também nessa segunda parte. E na terceira parte a gente vai falar das luminárias, né? Que basicamente luz, lâmpada e luminária compõem um sistema de iluminação. Então a gente vai fazer essa divisão nessas 3 partes. Mas chamo a atenção de novo para o item 1, a parte 1, que é essa agora que a gente vai apresentar, que é a luz, porque a gente atua num projeto de iluminação e não sabe os efeitos da luz, né? O que a luz pode indicar no seu ambiente, provocar no seu usuário. Não é simplesmente trocar uma lâmpada, seja lá qual for, por uma lâmpada LED e você está resolvido o seu problema. Não, existem processos, metodologias que você precisa estudar a parte da luz primeiro. E nessa parte 1 nós vamos abordar esse tema. E para falar de luz, né, a gente fala de luz, a gente já vincula automaticamente a cor. Porque a luz ela é usada para você, óbvio, enxergar um objeto, né, qualquer tipo de objeto, qualquer ambiente, mas também ela tem influência muito grande nas cores dos objetos, né? A cor do objeto, a gente vai ver isso aqui rapidamente, ela é determinada pelo pigmento, né, pela tinta, pelo revestimento que esse objeto tem, mas também sobre a luz que incide sobre esse objeto. Então, a cor de um objeto, ela tem essas 2 características, essas 2 vertentes. Então, você precisa saber exatamente como isso acontece, porque na cor do objeto você pode até interagir, pinta uma parede de uma cor ou outra, e isso você também vai ver aqui, que isso tem influência também no tipo de ambiente que você está iluminando, que você está usando. Mas a luz que incide sobre esse objeto, sobre esse pigmento, também influencia na sua percepção. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui nessa primeira parte desse episódio do número 7. Aqui eu trago o arco-íris, né? O arco-íris é bem conhecido, né? São as 7 cores do arco-íris. Aí vou dar um tempo aqui para você lembrar das 7 cores. Você lembra das 7 cores, né? Então vou dar uma ajuda aqui para a gente ir um pouco mais rápido. Então, as 7 cores do arco-íris, né, teoricamente, são, tradicionalmente, melhor dizendo, vermelho, laranja, amarelo, verde, anil, azul e violeta. Né? Mas se a gente pegar o espectro luminoso, né, que forma o arco-íris, né, a gente vai ver que não são exatamente 7 cores. Né? São milhões de cores, várias cores, 100 e poucas cores, cada um fala uma coisa, mas existe um espectro que faz uma variação do comprimento de onda dessa luz, que vai desde o vermelho ao violeta, passando por uma infinidade de cores. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais esse entendimento, a luz branca, né, na verdade, ela é composta por 3 cores primárias, não são milhões de cores. Com essas 3 cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul, você consegue formar qualquer outro tipo de cor. Você vai misturando essas cores, quantidade e intensidade, e você vai formando aquele nosso espectro luminoso todo, né? Se você fizer esse experimento do prisma, né, que a gente em treinamento presencial a gente faz isso, né? A gente tem toda uma estrutura que a gente monta para fazer esse experimento ao vivo, e até algumas crianças na infância já fizeram isso, eu inclusive já fiz. Você pega um prisma no sol, né, você consegue fazer essa separação das 3 cores.
E essas três cores misturadas, né, as três cores primárias, que é o verde, o vermelho e o azul, que é o RGB, né, do inglês, né, até tem um computador usa essa sigla RGB, você forma as cores secundárias. Isso nós estamos falando de luz. Quando é pigmento é o contrário. Mas no caso de luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul, e você fazendo essa mistura, essa combinação, você vai ter as cores secundárias, que é o amarelo, o magenta e o ciano. E somando todas elas, você tem o branco. Essas cores, se você lembrar bem, são as cores Perdão. Vou voltar esse pedacinho. Você misturando essas cores primárias, né, você vai ter o amarelo, o ciano e o magenta. Misturando todas essas cores, as três cores, você vai ter o branco. E essas cores amarelo, ciano e magenta são as cores secundárias, que é o cartucho da sua impressora, né? São as cores que formam, você vai misturando isso e você vai formando uma infinidade de cores. Aí uma pergunta que eu faço, né? Eu tenho um objeto aqui azul e tenho um observador aqui em cima, e eu incido sobre esse objeto azul uma luz branca, uma luz completamente branca. Ou seja, ela é formada pelas três cores primárias, vermelho, verde ou azul. Quando essa luz incide sobre esse objeto azul, o que acontece na vida real? O que acontece? O pigmento é azul que está cobrindo esse objeto. Então, esse objeto ele vai absorver tudo que não é azul e vai refletir o que é azul. Óbvio que aqui nós estamos fazendo uma simplificação, só tem três cores, o objeto é completamente azul, é um azul total. Então, ele vai refletir o que é azul, a componente azul, e vai absorver o que é verde e o que é vermelho. Então, na prática, vai acontecer isso. Ele vai absorver a componente verde e vermelho da luz branca e vai refletir a luz azul. E essa luz azul está indo para se você perceber aqui, para o observador, para o olho do observador. Então, o observador, quando vai olhar esse objeto com essa condição, ele vai ver, poxa, está vindo luz azul no meu olho, então esse objeto é azul. Então, a percepção de cor dele, né, como eu falei antes, depende do pigmento que está cobrindo esse objeto, mas depende também da luz que está incidindo. Como eu estou incidindo uma luz 100% limpa, completa, vai ter essa reflexão do azul, ele vai observar esse objeto azul sem nenhum tipo de distorção. Mas, se a luz não for boa, né, se a luz não for boa, o que vai acontecer? Por exemplo, aí eu estou indo para um outro extremo, né, para você entender bem um conceito. Né? Eu tenho uma luz 100% vermelha, eu só tenho um espectro vermelho nessa luz. O que vai acontecer com se eu incidir essa luz vermelha num objeto azul, 100% azul? Como eu falei, nossos treinamentos presenciais, a gente tem essa modelagem, todo esse aparato para fazer esse teste e acredite, é verdade. Tá? A gente tem isso já há bastante tempo. Então, quando eu tenho essa condição aqui da luz vermelha, 100% vermelha, incidindo sobre um objeto 100% azul, qual a cor que você vai perceber esse objeto? Branco, preto, azul, vermelho, magenta? Eu já ouvi os alunos que participam desse processo, já ouvi várias condições, várias respostas desse tipo. Algumas certas, né? O que vai acontecer na prática? Essa luz vermelha ela vai ser absorvida pelo objeto. O que vai para o olho do observador, para o seu olho? Nenhuma luz. Então, quando eu não tenho luz incidindo, eu vejo o objeto preto. Não tem luz incidindo, esse objeto está completamente preto. Isso acontece, por exemplo, em muito show de mágica, que você vê, o objeto sumiu. Não, o fundo é preto, você incide uma luz sobre um determinado objeto, ele fica preto e você não consegue observar. Aí você acha, a mágica funcionou, né? Na verdade, foi um jogo de luz e cor, onde você tem essa condição de mudar a cor do objeto. Então, com isso, a gente percebe o quão importante é a luz na definição de cor do objeto. Então, se você vai fazer um projeto de eficiência energética num galpão de uma loja de material de construção,
Cor não é importante nesse caso. Não, então, a distorção de cor ali não vai fazer muita diferença no seu projeto. Mas se você está fazendo uma iluminação eficiente numa loja de tinta, cor é tudo numa loja de tinta. No hortifruti, onde você tem verduras e frutas, onde a cor do objeto chama a atenção do cliente, né? Você está fazendo um salão de beleza, onde cor, tintura, unha, esmalte, cor é importante, você tem que ter esse conceito bem fixado. E muita gente não tem. Escolhe uma lâmpada de LED, porque hoje para lâmpada de LED realmente é uma opção bastante eficiente, mas esquece de escolher a luz, né? Porque a lâmpada de LED tem uma gama de luz que a gente vai ver alguns conceitos aqui. Uma outra coisa que pouca gente conhece é a definição de visão escotópica e visão fotópica. O que é isso, né? Aqui a gente tem o espectro luminoso todo, né, que a gente sempre vai chamar atenção sobre isso. E você tem um comportamento do seu olho. O seu olho muda de performance, de comportamento, dependendo do nível de iluminamento do ambiente. A visão noturna, que é a visão escotópica, ou seja, com pouca luz, o seu olho se adapta e ele enxerga melhor os verdes e os azuis. Já numa situação de visão diurna, que é a visão fotópica, com uma bastante luz, onde você tem um ambiente bem iluminado, o seu olho muda também de comportamento e ele percebe melhor os amarelos naquela tonalidade ali. E aonde a gente utiliza isso na sua vida prática, né? Você talvez não tenha se atentado a isso, né? Mas agora você vai perceber. Na visão diurna, né, que é a visão fotópica, por que isso influencia na sua vida? Porque aquelas canetas marca-textos, né, são dessa cor justamente para destacar bastante o objeto, porque você, com uma iluminação boa, ninguém lê no escuro, óbvio, né, você está num ambiente de leitura, você está bem iluminado, a sua visão fotópica ela é aguçada, então o amarelo, esses amarelos, esses verdes, amarelos esverdeados, eles são usados para destacar bastante o objeto. Então, por isso, não é à toa que essa caneta marca-texto é dessa cor. Hoje existem várias cores, né, rosa, vermelho, azul, mas a tradicional, que destaca melhor o texto que você está lendo, é esse tipo de ambiente. Na visão noturna, na visão escotópica, também tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é, por exemplo, numa estrada, né? Você está dirigindo numa estrada à noite, não na estrada, numa rua dentro de um ambiente urbano onde você tem iluminação pública. Nós estamos falando de estradas que ligam cidades que não tem iluminação pública, né? Só tem a iluminação do seu farol ali, do seu automóvel. Então é uma iluminação bastante deficiente, né? Você tem um foco ali na sua frente, no piso, mas no resto do ambiente a iluminação é completamente comprometida. Então ali você tem uma visão escotópica, né? Você destaca mais os verdes e os azuis. E não é por isso, e é por isso, na verdade, que a sinalização de trânsito ela prioriza os verdes e os azuis, né? Porque durante o dia não tem problema algum, mas durante a noite, com pouca iluminação, você tem mais facilidade de observar os verdes e os azuis. Então, por exemplo, se você está num ambiente, num restaurante, numa boate, num clube, onde o ambiente a iluminação é muito restrita e você quer chamar atenção para um local, algum ambiente, alguma parede, ao pintá-la de verde ou azul, você vai ter a atenção um pouco maior do seu cliente no ambiente de baixa iluminação. Então, você vê como é que esses conceitos se entrelaçam, né, e são importantes. Aí a gente faz algumas brincadeiras, né? Você vê que o olho humano, luz e cor é uma coisa bastante interessante. Isso aqui esse vestido virou até uma reportagem de uma rede de televisão, né? Se você procurar aí vestido preto e azul, branco e dourado, você vai encontrar aí uma série de vídeos na internet. Eu não coloco esse vídeo aqui por conta do YouTube, né? Que ele pode vir a bloquear esse canal. Por conta de direitos autorais, mas você vê como é difícil você identificar. Eu, por exemplo, né, quando eu mostro essa imagem aqui, geralmente dá metade vê o preto e azul e a outra metade da turma vê branco e dourado. Eu vejo simplesmente branco e dourado. Não vejo nada de preto e azul nesse vestido. Isso é só um exemplo. Tem outro exemplo aqui, que é esse tênis também, foi muito famoso. Tem gente que vê esse tênis
branco, eu vejo esse tênis cinza com o cadarço e as tiras verdes, verde água. Né? Não sei, bota aí nos seus comentários que cor que você está vendo esse tênis também. E, por fim, esse tabuleiro de dama, né? Não chega nem a ser um tabuleiro de dama, porque a quantidade de casas não condiz, mas tem aqui dois espaços ali que estão identificados pela letra A e B. Então, o seu olho, quando olha, você tem a sombra, você tem um objeto verde à direita, né? E você tem a percepção que aquilo é um tabuleiro de dama de xadrez. Então, o teu cérebro automaticamente já te condiciona aí um claro escuro, um claro escuro, um claro escuro. Você tem aquele verde ali fazendo um contraponto. Então, se eu te perguntar, né, o A e o B são da mesma cor, tenho certeza que você vai responder não. O A é mais escuro e o B é mais claro. Né? Você está vendo isso. Aí a gente vai cortando essa imagem, continua sendo o A mais escuro e o B mais claro. Aqui já começou o B ficar um pouquinho mais escuro. Então, à medida que você vai cortando a imagem, você vai ver que a tonalidade vai se aproximando. Né? E, na verdade, esses dois quadrados aqui são exatamente iguais. Então, isso mostra essa percepção de cor, luz, imagem, de olho humano, tudo isso misturado. Não é uma disciplina tão simples quanto parece. Não é trocar uma lâmpada existente por LED que você vai fazer um projeto de iluminação eficiente. Pode até economizar energia, reduzir o consumo, mas o resultado final vai ser um desastre. E para entender um pouco mais sobre isso, né, a gente vai passar aqui rapidamente sobre as grandezas luminotécnicas, que são basicamente 4, né, e existem mais, óbvio, mas na prática a gente só utiliza de uma maneira mais intensa 2, que a gente vai mostrar aqui, que é o fluxo luminoso, são as 4, intensidade luminosa, iluminância e luminância. Né? Se a gente mostra num gráfico aqui, é assim que se comporta o fluxo luminoso, a gente vai mostrar um pouco mais de detalhes sobre isso. O fluxo luminoso é a quantidade de luz que a lâmpada produz e emite. A intensidade luminosa vai depender desse fluxo luminoso e da configuração do design da lâmpada e da luminária. Se essa luz vai ser direcionada, se ela vai ter um ângulo aberto ou fechado, a intensidade luminosa nos dá essa condição. A iluminância é qual a quantidade de luz, de fato, que chega no seu plano de trabalho, na sua mesa, vamos chamar de mesa, mas é um plano de trabalho. Né? E qual a reflectância dessa mesa, desse plano de trabalho? Baseado nessa reflectância, parte dessa luz vai para o seu olho, que na verdade é o que você enxerga, que é a luminância. Mas os projetos de iluminação, que basicamente a gente vai trabalhar com fluxo luminoso e iluminância, que são essas duas variáveis mais importantes. Fluxo luminoso, como eu disse, é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa, medida em lumens, né, em todas as direções. Como é que eu meço isso? Existe um equipamento chamado esfera integradora, essa é uma pequena, existe em laboratórios principalmente credenciados pelo Inmetro, essas esferas são grandes. Essa tinta de dentro branca é uma tinta muito especial, uma reflexão altíssima, e tem um sensor que vai medir, vai integralizar por isso que é uma esfera, né? Ele vai integralizar a quantidade de luz que é emitida em todas as direções e vai te dizer qual é o fluxo luminoso dessa lâmpada, em lumens. E como é que eu descubro o fluxo luminoso? Por exemplo, eu trouxe uma lâmpada fluorescente compacta, de 5 watts, e faço a pergunta, qual é o fluxo luminoso dessa lâmpada? Como é que eu descubro isso? Existem algumas maneiras, você pode botar dentro da esfera integradora, você vai lá no laboratório, faz esse teste, mas na vida prática não é isso que acontece. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar a embalagem da lâmpada. Na própria embalagem da lâmpada tem essa informação. Se você olhar aqui, eu vou fazer um zoom aqui nessa parte aqui, você tem aqui, ó, fluxo luminoso nominal 260 lumens. Ou você vai no catálogo, né, na internet, você procura, você também encontra essa informação. Mas na embalagem da lâmpada essa informação está presente. Intensidade luminosa, aquela segunda variável que tem a ver com uma luz direcionada, né, para um determinado ponto. E essa medida da intensidade luminosa, a variável, a unidade é candela, CD, candela. Da mesma forma, né, qual a intensidade luminosa dessa lâmpada LED de Croica MR11 de 4 watts?
Você vai na embalagem da lâmpada, está aqui essa informação, 600 candelas. Então você tem, aqui tem um ângulo de abertura também, 30 graus. Existe uma dificuldade de converter lumes para candela, mas isso a gente não vai abordar aqui nesse módulo básico. A iluminância, a terceira variável, é a quantidade de luz que chega no seu plano de trabalho. Ela é medida em lux, né, que é lumens por metro quadrado. Quanto do fluxo luminoso que saiu da sua lâmpada, da sua luminária, chegou no seu plano de trabalho. Isso vai depender da abertura dessa luminária, né, do ângulo de abertura, do design, o fluxo luminoso da lâmpada, da distância entre a lâmpada e o plano de trabalho, vai depender das reflexões internas também. Essas paredes são claras, escuras, teto, então essa luz vai incidir, vai rebater e vai chegar a um ponto que você vai estabilizar isso e vai conseguir medir no seu plano de trabalho quanto que está chegando de lux no seu plano de trabalho. Então, o projeto luminotécnico tem que ver todas essas variáveis. Tudo isso está interagindo e faz parte do escopo de um projeto de luminotécnico. Então, você tem que fazer a consideração de todas essas iterações para poder entender quanto de lux chega no seu plano de trabalho. E como é que eu vou saber quanto que está chegando? A primeira opção que você tem é você medir, né? Você mede o fluxo luminoso no seu plano de trabalho. E, para isso, você usa esse equipamento chamado luxímetro. Existem vários modelos, vários fabricantes, né, que você tem um sensor ali, que à esquerda você tem uma bolinha de branca, é o sensor, e você tem um visor e vai te dizer, ó, nesse caso aqui, nesse plano de trabalho está chegando 659 lux. Então é fácil de fazer essa medição, né? Aí o problema é o que fazer com essa medição, né? A pergunta é, essa quantidade de lume, de lux que está chegando aqui é o suficiente ou não? Como é que eu sei? Se você for fazer uma pesquisa com vários usuários, um vai dizer que está bom, o outro vai dizer que está muita luz, o outro vai dizer que está pouca luz. Como é que eu sei se esse parâmetro está condizente? Aqui um outro exemplo aqui num computador, até um computador antigo, você vê um monitor antigo ali, fazer um zoom aqui, nós estamos falando de 40 lux. Né? Pela imagem da foto aqui, parece que a iluminação está razoável, mas 40 lux é uma situação muito desconfortável, que pode trazer uma série de problemas. Por que eu digo esses problemas? Porque existe uma norma, a norma NBR ISO CIE 8995-1, é uma norma que diz quanto de luz tem que ter em cada tipo de atividade. Essa norma substituiu a NBR 5413, que até alguns anos atrás era a norma vigente, essa 8995 veio substituir a 5413, e aqui você tem uma tabela muito extensa e como fazer essas considerações. Eu trouxe aqui, por exemplo, escritório. Para um escritório, onde você vai escrever, teclar, ler, processar dados, o nível de iluminamento mínimo é 500 lux. Então, naquela condição, né, na primeira medição que eu fiz lá de 600 e poucos, está ok, mas na segunda de 40 lux, né, você vê que você está muito abaixo do nível mínimo de iluminação que eu preciso ter. Nem no arquivo, que é o local que você não faz uma atividade contínua, arquivos é 200 lux. Você vai fazer, de vez em quando, vai pegar alguma coisa, não, você fica pouco tempo. Você imagina num computador ali com 40 lux. Nós já fizemos vários trabalhos aqui em ambiente de trabalho nesse nível de iluminação, né? 40 lux, 50. Isso é complicado. Por que é complicado? Porque existe uma norma regulamentadora, a NR17, do Ministério do Trabalho, que faz menção ao nível de iluminamento e faz referência na NBR 5413. Por isso que eu destaquei lá, que é o 8995 substitui. Porque na NR17 ainda está citando a 5413. Mas a 8995 substituiu isso. Então, existe um critério no Ministério do Trabalho que diz isso. Na CLT também, nas consolidações da Lei do Trabalho, também existe um capítulo exclusivo da iluminação que faz referência ao Ministério do Trabalho, que faz referência à norma 5413, que faz referência a 8995. Então, tudo isso está interligado
E o que tem de consequência nisso? Tem consequência porque um empresário, dono do estabelecimento, pode ficar vulnerável à relação a indenizações trabalhistas. Um funcionário que foi demitido, ele pode entrar na justiça requerendo aí uma indenização, dizendo que teve problema de visão, trabalhou muito tempo numa condição insalubre, pode pedir uma indenização. Então, isso é muito importante no projeto de iluminação, não só trocar a lâmpada, reduzir o consumo, mas você precisa identificar esses níveis de iluminamento para poder fazer um projeto bem feito, eficiente e aderente às normas trabalhistas, por exemplo. Existem softwares de cálculo luminotécnico que te ajudam a fazer esse projeto, existem vários softwares, tanto dos simples ao mais complexo. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o software, mas eu trago alguns exemplos aqui de um software. Esse aqui é um software simples, onde você tem ali distribuição das luminárias, né? São 10 luminárias aqui que estão de acordo com esse posicionamento, que tem ali no lado esquerdo o nível de iluminamento, ali quantos lux, e aí no lado direito uma imagem de código de cores ali, você percebe que os cantos estão mais escuros, o centro está mais iluminado. Então, você tem essa possibilidade de fazer esses estudos usando esses softwares. Eu fiz um exemplo aqui, eu fiz 4 exemplos, né, com essa lâmpada, com aquela luminária. Né, o que essa curva diz aqui? Isso aqui é a curva de distribuição luminosa da luminária. A gente vai ver isso na parte 3 desse episódio. Mas só adiantando aqui, você vê que essa luminária ela tem uma distribuição luminosa que, na verdade, é da própria lâmpada, né, porque essa lâmpada, na verdade, ela já é uma mini luminária, e ela é um foco muito fechado. Ela tem essa característica de um foco muito direcionado, muito fechado. Se eu tentar atingir o nível médio de iluminamento, o meu objetivo aqui foi atingir o nível médio de 200 lux, na faixa de 200 lux. Então, eu vou utilizar aqui 9 lâmpadas, que essa aqui é uma lâmpada de Croix incandescente de 50 watts. Então, eu preciso de 9 lâmpadas para atingir a média de 200 lux. Mas você vê que essa média ela foi calculada, mas você tem uma situação muito desconfortável, descontínua. Né? Você tem claros e escuros muito próximos. Então, dependendo do ambiente, isso gera fadiga, né, para o usuário, onde ele fica, o olho dele, a retina fica abrindo e fechando, isso acaba gerando fadiga. Se fosse um restaurante com 9 mesas, talvez não fosse tão problemático. Se for um escritório, por exemplo, e muita gente gosta de usar essas lampadinhas, esses foquinhos fechadinhos, então você tem essa dificuldade aí de geração de fadiga no usuário. Aí eu fiz uma outra simulação com uma lâmpada fluorescente compacta, sem reator, no reator externo, com essa luminária um pouco mais aberta. Você vê que a curva de distribuição luminosa já te mostra que ela é um foco mais aberto. Então, para tentar atingir um nível médio aqui de 200 lux, no anterior estava 201, aqui está 208, né? Você vê que eu consigo fazer isso com 9 lâmpadas de 26 watts com 234 watts de potência total. E você vê que a distribuição já ficou mais homogênea, né? Os cantos ficaram mais escuros, mas ficou uma situação mais homogênea. Uma outra situação é essa lâmpada LED, uma LED bulbo, dentro de uma luminária com vidro leitoso, né? Uma luminária pendente de vidro leitoso. E por ser um vidro leitoso, a luz vai para tudo quanto é lado, né? Você vê aqui na distribuição luminosa que muita da luz vai para cima, né? Essa luminária foca um pouquinho para baixo ali, mas tem luz para o lado, luz para cima, praticamente nos 360 graus ali a luz ela é dispersa. Isso gera uma dificuldade, porque dependendo da refletância do teto, da parede, eu preciso de muita luz, né, para chegar nos 200 lux. E é isso que aconteceu na simulação. Para chegar no lux médio de 203 aqui, né, próximo do 200, eu precisei de 60 luminárias dessa de 12 watts. Né, 720 watts no total. Você vê que fica um teto completamente poluído com luminárias pendentes, para chegar no nível de 200 lux, aquele nível de arquivo. Né? Não é num ambiente de escritório, por exemplo, o nível é de 500. Então, se você fosse iluminar esse ambiente com essa luminária e essa lâmpada, você precisaria de quase o triplo, né, dessa quantidade. Fica uma coisa muito inviável. Né?
E no último exemplo, eu peguei essa lâmpada LED e coloquei na luminária do segundo exemplo, né, com essa distribuição, e a gente consegue também chegar nos 200 lux aqui. Então, a gente tem 20 luminárias desse tipo para chegar nesse. Então, fazendo uma comparação das quatro opções, né, você vê claramente aí qual a influência da luminária no seu projeto, né, da lâmpada, da luminária, tudo isso está interagindo, está integrado, e a gente vai tratar desses assuntos um pouco mais à frente. Mas isso aqui é só um exemplo. Isso tudo é feito com a ajuda de softwares de simulação. Existe um outro software na parte de baixo aqui, é a imagem de um outro software, que te dá uma condição mais interessante, né? Mais sofisticado, né? É mais complexo de mexer, mas ele te dá imagens em 3D, ele faz uma série de simulações um pouco mais avançadas, né? Mas é importante que você conheça essas opções também. Né? E voltando a falar de luz, né? Como é que eu caracterizo uma luz, se uma luz é boa, se uma luz é ruim? Né? Depende do para que eu quero essa luz, né? Mas eu preciso ter algumas variáveis que me ajudam a medir a qualidade da luz. E a primeira é essa, o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor. Né? Alguns fabricantes estão usando o RA em inglês, né? Que é a mesma coisa, Índice de Reprodução de Cor, mas em inglês é RA. Esse índice, o que ele mede? Ele varia de 0 a 100, né? E com próximo de 100, a referência do nosso 100 é uma luz que tem o espectro luminoso completo, né? Que é a luz do Sol. A luz do Sol é perfeita, o IRC da luz do Sol é 100. Uma luz artificial, algumas lâmpadas chegam no 100, mas a maioria fica ali no 80, e tem umas que são muito ruins. Então, essa capacidade de medir a percepção da cor, né, se vai distorcer a cor ou não, quão próximo da cor original o objeto vai ficar, o IRC me diz isso. Quanto maior o IRC, melhor a luz. Ela vai reproduzir a cor com mais fidelidade. Essa imagem aqui é editada, né, mas só para você ter uma percepção, à medida que o IRC vai diminuindo, a percepção de cor vai ficando comprometida. Então, dependendo do ambiente que você está iluminando, você precisa de uma lâmpada com IRC alto. Não pode ser. A gente fez um museu aqui em Niterói. Imagina num museu onde você tem obra de arte, quadros expostos, você distorce a cor do quadro do artista porque você usou uma iluminação inadequada. Então, isso é bastante importante em vários aspectos. E aqui um painel que a gente tem de didático aqui, né, onde você tem o mesmo mosaico de cores iluminado com lâmpadas diferentes. Nesse caso aqui as lâmpadas estão apagadas, você vê que o mosaico tem uma luz só geral que reproduz as cores de uma maneira bastante homogênea, né? Todas as cores são, para cada nível desse mosaico, elas são as mesmas. Mas quando você ilumina com lâmpadas diferentes, fazer aqui primeiro só uma passagem aqui no branco, por exemplo, você vê que os brancos já não são iguais, né? Você vê os azuis ali lá no final, os azuis também já não são iguais, né? O rosa, você vê no meio ali, bem central, o rosa, ele vai sendo distorcido, vai sendo modificado, dependendo da luz que você está utilizando. Aqui um exemplo muito extremo, né? Nós estamos usando uma lâmpada do lado de cá com IRC de 20, né? Nós vamos falar dessa lâmpada na próxima parte desse episódio. E aqui você tem uma lâmpada com IRC de 95. Você vê que o mesmo objeto dos dois lados, como é que a percepção de cor fica completamente comprometida quando você tem um IRC baixo. E como é que eu descubro o IRC de uma lâmpada, né? Eu tenho várias opções, buscar na internet, fazer a medição, que não é uma coisa simples, mas eu tenho a opção de olhar a embalagem da lâmpada, que está aqui novamente. Eu tenho essa informação de índice de reprodução ali maior que 80%. Na verdade, não é o porcento, né? Esse porcento, ele não precisa desse porcento, uma unidade adimensional. Então, a maior que 80, você já é uma lâmpada de boa qualidade. Não é excelente qualidade, mas é uma lâmpada de boa qualidade. Acima de 80, o teu olho já consegue perceber a cor de uma maneira mais correta. Uma outra lâmpada aqui, uma lâmpada LED, só para mostrar a diferença aqui, que nesse caso esse fabricante ele se utilizou do RA ao invés do IRC.
mas é a mesma condição, né? 80. Aqui está correto que não tem um percentual no final. E uma outra variável também que mostra a qualidade da luz é a temperatura de cor. O que é temperatura de cor, né? Existe uma definição de corpo negro, mas eu vou me ater a uma coisa mais prática. Você imagina um maçarico no corpo negro sendo aquecido, né? Dependendo da temperatura que eu aqueço esse corpo negro, ele começa a ficar incandescente. E essa incandescência ela vai mudando de tonalidade, dependendo da temperatura. Quanto mais esquento, mais branco ele vai ficando, vai chegando. Se eu esquentar mais ainda, esse branco vai ficando azulado. Então, usou-se essa codificação de temperatura de cor baseado nessa premissa de corpo negro. Então, a gente não, né? Foi gerado essa tabela, né, onde mostra a aparência da luz, não é exatamente a qualidade da luz, do IRC, já é uma segunda variável, que elas se interrelacionam, né? Onde você tem ali a temperatura mais baixas, Kelvin, né, seria a temperatura de aquecimento ali desse corpo negro. Então você correlacionou a temperatura Kelvin, que é uma temperatura física, né, que não tem a ver com a percepção luminosa, mas essa correlação foi feita e você correlaciona Kelvin com a aparência da luz. Então uma lâmpada quente, que a gente chama de lâmpada quente, na verdade, a lâmpada quente, a temperatura é baixa, é 2.800, na faixa de 3.000 Kelvin. É aquela lâmpada mais amarelada. A lâmpada neutra, né, que é uma luz branca, que não é nem azulada nem amarelada, que ela é neutra, fica na faixa dos 4.000 Kelvins ali. E acima de 5.000 e 6.000 Kelvins, você já começa a ficar com a tonalidade um pouco azulada. À medida que você vai aumentando, esse azul se torna mais vibrante. Aqui você tem a mesma lâmpada, uma fluorescente tubular, 3.000, 4.000, 6.500, 8.000 kelvins. Você vê que a percepção sai do amarelo, passa pelo branco neutro, um pouquinho azulado, muito azulado. E onde é que eu vejo essa informação da temperatura de cor da lâmpada? Mais uma vez, na embalagem da lâmpada, você tem essa informação aqui, ó. Temperatura de cor, 6.400 Kelvin. Agora você já sabe, né, que se você não tivesse essa informação, o que é isso, 6.400, que eu não tenho a menor ideia do que é isso. Agora você já sabe que 6.400 já é uma temperatura de cor uma luz branca um pouco mais azulada. E alguns fabricantes, até a embalagem da lâmpada, ele já traz essa percepção visual. Você não precisa nem ver essa informação no verso. Você só olhar para a embalagem que você já olha. Essa aqui é a luz amarelada, essa aqui é a luz azulada. Branca fria, né? O pessoal chama de branca fria, luz amarela, luz fria. Então, essa percepção. Mas o que isso muda na sua vida? Muda na sua vida porque o seu comportamento ele é modificado dependendo da luz, onde você está inserido, na luz que você está sendo... no ambiente que você está sendo iluminado, né? O tipo de luz que você está usando. Então, e a luz do sol, né, a gente está vendo aqui, é a mesma luz. A própria luz do sol, ela faz essa variação de tonalidade ao longo do dia. De manhã ela está mais amarelada, ao meio-dia ela fica azulada, né, aquela luz máxima ali no meio, e vai no final do dia já começa a ficar amarelada de novo. Por que isso? A natureza fez assim para você, Deus fez assim para a gente. Porque de manhã você tem essa luz mais amarelada, de noite, porque dependendo da sua exposição a essa luz, você tem produção de cortisol ou melatonina no seu corpo. E o cortisol é um hormônio que te dá excitação, você fica agitado, e é exatamente a luz azulada que provoca a produção do cortisol. E a melatonina, ao contrário, você está submetido a uma luz amarelada, o seu corpo, né? Existe uma glândula pineal que faz a produção dessa melatonina e automaticamente o seu corpo relaxa. Aqui você vê um gráfico, né, ao longo do dia e da noite, né, como é que o seu corpo produz melatonina e cortisol, e você vai ficando mais alerta, mais sonolento, mais alerta. A luz ela te ajuda nesse processo,
né? Existem até alguns projetos de hospital, por exemplo, onde você não tem iluminação externa, onde o paciente não está submetido a essa variação, onde você tem 2 sistemas de iluminação que vai tentando simular essa variação da tonalidade para que o paciente tenha essa possibilidade. Senão, aquela luz amarela, ou ele fica muito sonolento o dia inteiro, ou se ele fica com a luz azulada, ele fica muito excitado o dia inteiro. Então, isso não é bom, né? A gente já entra no nível médico aqui, que eu não entendo absolutamente nada. Mas eu já li bastante um artigo dessa arquiteta, né, que é doutora em engenharia civil, por exemplo, que é a Bettina, que eu não conheço, mas eu usei essa referência aí, que ela fez um estudo mostrando exatamente isso que eu estou falando. Então, tem aí a referência, vocês podem procurar ler esse artigo, que é muito interessante. Né? E se você perceber bem, né, a televisão usa esse conceito. Né? Você vê que o jornal noturno, né, os telejornais noturnos, tem a sua decoração, o seu ambiente voltado para a luz azul. Por quê? Porque você já está no final do dia, você está cansado, você quer relaxar. E essa luz azul ela te dá aquele ânimo, né, para você ver o jornal, você fica mais alerta para ver o jornal. E o jornal que passa no próximo ao meio-dia, onde você está agitado, ele já tem um cenário mais amarelado. Ele já te coloca numa luz amarela para você dar uma relaxada, para você não sair da frente da TV, por exemplo. Então, tudo isso que você nunca percebeu isso, talvez, né? Alguns sim, você pode ver que isso já te leva para um comportamento onde você quer que o seu cliente fique mais agitado ou mais relaxado. Isso vale para, por exemplo, para academia, né? Academia, quem que vai relaxar na academia, né? Não faz muito sentido. Então você precisa priorizar uma luz mais azulada. Mas existem exceções. Por exemplo, essa academia aqui. Ó. Existe uma academia que a gente já até fez um trabalho desse. Existem 2 sistemas de iluminação. Porque existe na hora da tarde, depois do almoço, no horário comercial, fora do horário do almoço e fora dos 2 horários extremos, o nível de clientela, né, é de terceira idade, porque as pessoas aposentadas não têm esse compromisso de trabalhar o dia inteiro, elas vão para a academia para fazer ginástica, sim, mas o objetivo principal é socialização. Ela vai para conversar. E esse ambiente mais aconchegante te permite essa interação social um pouco mais apurada, mais aguçada. Então, dependendo do horário, né, da clientela, se você vai perceber, você pode mudar o seu sistema de iluminação. Isso vale tem vários exemplos onde isso é possível. Né? Restaurantes fast food, que você quer que o cliente vá embora rápido. Não, eu quero que ele fique, que ocupe a mesa e coma bastante, peça bastante bebida. Então, a iluminação já te dá essa indução do comportamento do seu cliente. Então, é importante que a temperatura de cor seja avaliada no projeto de iluminação. E como é que o exemplo, né, da correlação entre o IRC e a temperatura de cor, o IRC vai te dizer se a lâmpada distorce alguma cor ou não, e a temperatura de cor vai dizer qual é a cor que ela vai ficar mais vibrante. Então, aqui a luz do sol, ao meio-dia, né, como eu falei, a luz do sol ao meio-dia, o IRC da luz do sol é 100. Você vê que tem todas as cores aqui. Né? A luz é uma luz completa. Dependendo do objeto, da cor do objeto que esteja exposto aqui, vai refletir essa cor, vai no seu olho, então não vai ter problema de reprodução de cor. E você percebe que ela tem mais azuis do que os amarelos e vermelhos. Então, a percepção, se você colocar um objeto azul, ele vai ficar muito destacado. Se você botar um objeto vermelho, ele vai ficar vermelho, ok, mas não vai ficar tão vibrante o vermelho, mas vai ficar vermelho. Essa luz tem o IRC de 100 e a temperatura de cor de 6.000 Kelvin. Essa luz aqui já é uma luz da lâmpada incandescente, que também é a luz do sol de manhã e no final do dia. Você percebe que o IRC também é 100, ela tem um espectro completo, não está faltando nada aqui. Qualquer cor que eu colocar aqui, ela vai reproduzir com fidelidade, mas a quantidade de vermelhos é muito grande, de amarelos e vermelhos. Então, se eu tiver um amarelo e vermelho aqui, ele vai dar um destaque maior. Isso é 2.700 Kelvin. A luz do sol também tem essa característica, no final do dia e no início da manhã, e a luz incandescente, a única vantagem da lâmpada incandescente é essa. O IRC dela é 100.
porque ela, na verdade, é um mini-sol, né? Então, ela gera uma... A gente vai mostrar isso na próxima parte desse episódio, como é que funciona a lâmpada incandescente. Isso aqui é uma lâmpada a vapor de sódio, e você percebe que o IRC dela é 20, é aquela que a gente usou naquele exemplo anterior lá, onde distorceu totalmente a cor do objeto. Você vê que o espectro luminoso está faltando um monte de pedaço dele, por isso que o IRC dele é 20. Se eu colocar um objeto onde está faltando aqui essa cor, não vai ter essa reflexão, não vai vir essa cor no seu olho, você vai perceber aquele objeto preto, né? E a temperatura de cor dele é 2.200 kelvins. Você vê que, apesar de estar faltando um monte de pedaço nesse espectro, amarelos e vermelhos são predominantes. Por isso que essa luz ela tem muito amarelo na sua percepção. Uma comparação aí das três lâmpadas. Então, com isso você consegue perceber. Uma coisa importante aqui é dizer o seguinte: muita gente acha que a luz amarela ela tem um IRC baixo, porque ela deixa os objetos amarelos. Não, ela destaca os objetos amarelos. Então, não é o fato de ter um IRC, de ter uma temperatura de cor baixa, de 2.700 kelvin, que o IRC dele é baixo. Não, as duas ações não têm uma relação direta, elas se falam, mas você percebe aqui no meio que eu tenho uma lâmpada de 2.700 kelvin com IRC de 100. Então, é importante que esse conceito fique bem enraizado aí na sua memória. E aqui temos uma variação, né, que é mais ou menos o slide anterior, mas na frente aqui tem a fluorescente compacta, né, que a gente vai falar um pouco mais nos próximos episódios. E para finalizar, uma percepção também que eu tive ao longo desses anos, que pouca gente conhece esse código que vem nas lâmpadas, né? Aqui, por exemplo, 840. Você tem ali a lâmpada, o L da lâmpada fluorescente, a potência da lâmpada, e logo você tem aquela codificação ali, que é uma codificação internacional de 3 dígitos, 840. Esse 840 te dá a informação do IRC, do índice de produção de cor, e da temperatura de cor. Como é que funciona esse código? O primeiro dígito, ali nesse exemplo de 840, o primeiro dígito, 8, indica um IRC na faixa de 80. Ele não te dá exatamente o IRC, eu não sei se é 81, 82, mas eu sei que é entre 80 e 89. Se for 7, ele é 70, 79. Se for 6, e por aí vai. Então, eu sei que essa lâmpada 840 tem um IRC de 80, no mínimo, maior que 80. E os 2 últimos dígitos te dá a temperatura de cor. No caso aqui, no nosso exemplo, 40, 4.000 kelvins, é uma branca fria, aquela lâmpada neutra. Se for uma 865, por exemplo, 8 é o IRC de 80, 65 é uma lâmpada mais azulada, luz do dia. Então é importante que você tenha esse conceito aqui também desse código internacional. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar nesse primeiro episódio. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.